Olá, eu sou o Leonard Schmitz, voltando agora, dando sequência ao curso de especialização, de extensão sobre o novo Código de Processo Civil, promovido pela OAB do Mato Grosso, especialmente pela ESA do Mato Grosso, um convite muito legal para falar a respeito do novo código, para conversar com os senhores a respeito de algumas mudanças do novo código. Lembrando que o tema que me foi conferido para eu conversar com vocês foi sentença, decisões interlocutórias de mérito, as tais das sentenças parciais, e agora, no nosso último bloco de conversa, coisa julgada, beleza? Bom, vamos falar de coisa julgada então. Tem algumas mudanças muito importantes para serem notadas aqui. A primeira coisa, e sem querer ser muito simplório, mas pelo menos para a gente passar por isso, o que é coisa julgada? Todo mundo sabe que coisa julgada é imutabilidade, é indiscutibilidade, é aquela opção que se faz por, a partir de um determinado momento, não se poder mais discutir aquela determinada relação jurídica, tá bom? O motivo disso, é claro, em algum momento as discussões precisam parar. Toda vez que uma decisão é prolatada, contra ela cabe determinado recurso, até que esgotam-se os recursos ou preclui a possibilidade de discutir de novo aquela determinada questão, e aí, por opção política, por opção colocada no código especificamente para isso, acabou a discussão a partir de certo momento. Esse é o momento em que a decisão transita em julgado, ou seja, forma coisa julgada material. No CPC de 73, chamar a atenção dos senhores para o seguinte: artigo 467, denomina-se coisa julgada material a eficácia, até essa palavra está até em maiúscula para chamar a atenção dos senhores, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Por mais que todo mundo entenda o que quer dizer isso, tem um pequeno problema. O que é eficácia, no sentido de efeito? Aqui está dito que coisa julgada é o efeito que torna imutável e indiscutível. Como se um dos efeitos da sentença fosse tornar imutável e indiscutível a relação jurídica, ou o mérito da questão. E não é bem assim. Vejam, efeitos da sentença são alterações no mundo dos fatos decorrentes da decisão. Quer dizer, mova uma ação declaratória de existência ou de inexistência de paternidade. Um dos efeitos da sentença é a própria paternidade, claro. São os efeitos que decorrem diretamente da decisão. Eles podem ser declaratórios, constitutivos, condenatórios, executivos, como os senhores sabem. Agora, vejam, esses efeitos em si não têm a ver com o fato de que a partir dali eu não posso mais mudar a decisão. A indiscutibilidade não é um efeito da sentença. Isso, na década de 60, 70, era discutido. Hoje em dia ficou quase que inevitável concluir que são coisas diferentes. Uma coisa é a sentença ter os seus efeitos, outra é ela ficar imutável. Por isso, o novo CPC no artigo 502 muda um pouquinho a redação e diz o seguinte: coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão. E veja, não é sentença, decisão de mérito, né? Não tem especificamente a ver com os efeitos, tem a ver com uma autoridade, quer dizer, a lei manda que a partir dali você não pode mais discutir aquela questão. Por quê? Porque a coisa julgada é uma opção política para dar segurança jurídica às relações. Beleza? Essa mudança é pequena, mas é bom a gente notar. Agora, eu vou falar sobre 3 mudanças específicas. Diferença nos limites objetivos, subjetivos de coisa julgada e na, vamos dizer assim, desconsideração da coisa julgada. Primeira coisa, limites objetivos da coisa julgada, que é basicamente dizer qual a extensão do que fica indiscutível, qual parte da decisão, até onde não pode mais mexer. No CPC de 73 é muito simples. A sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Isso é muito importante porque lá no segundo bloco, se não me engano, no primeiro bloco eu falei que lide é sinônimo de mérito, que é sinônimo de pedido. Então, o que foi pedido vai ser julgado. E questões decididas. Lá pelo terceiro bloco, eu falei sobre requisitos da sentença e vocês viram que fundamentação é o lugar onde o juiz vai analisar os fundamentos e dispositivo é o lugar onde o juiz decide as questões que são os pedidos. Então, fora do dispositivo não existe decisão. Existem análises de fundamentos e tudo mais. O juiz vai tomar conclusões, mas decisão no sentido de ordenar determinadas coisas só no dispositivo. Tá bom? Então vejam, as questões decididas, ou seja, aquelas que estão no dispositivo, transitam em julgado.
Portanto, o artigo 469, completando 468, fala: não fazem coisa julgada os motivos, ainda que sejam muito importantes para determinar o alcance do conteúdo da sentença. Quer dizer, o que fica indiscutível é o comando do juiz, é a ordem que o juiz dá no dispositivo. Nega o provimento, ou melhor, dou provimento ao recurso X para determinar ao réu que cumpra assim, assim, assim. É isso que vem a ficar indiscutível em processos futuros. E não os motivos que ele utilizou. O porquê que ele julgou de determinada maneira pode ser discutido em outro processo. Vou dar um exemplo dos problemas que eu quero resolver com o novo CPC. Uma ação de reparação de danos materiais em acidente de automóvel. O réu alega que não tem culpa, não foi culpa dele. O juiz diz: tem razão, você não tem culpa. Portanto, julgo improcedente o pedido do autor. O julgamento de improcedência é o que transita em julgado. O porquê que é improcedente é a culpa. Essa culpa é um motivo. O motivo não transita em julgado. Ou seja, depois de um tempo, o mesmo autor entra contra o mesmo réu por causa do mesmo acidente para alegar que sofreu danos estéticos, danos morais, qualquer coisa por causa desse mesmo acidente. O juiz, ele está muito compelido a ser coerente consigo mesmo e julgar coerentemente. Se o réu não teve culpa lá, a gente vai reanalisar a culpa. Acontece que o sistema não veda, não impede que o juiz reanalise a culpa. Então veja, se o mesmo juiz pode ser a primeira vara civil da comarca da capital, de Cuiabá, o juiz vai analisar a culpa e dizer: o réu não teve culpa, portanto não tem dano material. 2 meses depois, ele pode muito bem dizer: aqui está aprovado que o réu teve culpa, portanto tem dano moral. Veja, isso é incongruente, esse problema ele está dentro do sistema do CPC de 73, infelizmente. Né? Não é recomendável que o juiz decida assim, mas ele pode, infelizmente, decidir assim. Outro exemplo, autor A, réu B, né? O réu alega a nulidade do contrato numa execução. Vou cobrar uma prestação, ele fala: não vou pagar porque esse contrato é nulo. A sentença é de procedência do pedido do autor, quer dizer, réu, pague o contrato. Numa nova ação, o B, réu, vai acionar o A, cobrando a sua contraprestação do contrato. Quer dizer, ele foi condenado a pagar e o autor tem que pagar a sua contraprestação do contrato. Vamos dizer que eu contrato alguém para pintar as paredes da minha casa. Eu movo a ação contra o pintor dizendo: ele não veio no dia em que ele deveria vir. O juiz vai dizer que ele realmente é condenado a prestar aquela obrigação, pinte as paredes. O réu vai mover a ação tempos depois para falar: tudo bem, agora eu quero a minha contraprestação. Cadê os R$100 que ele me prometeu para pintar essas paredes? A validade do contrato que foi analisada aqui na primeira ação, ela pode ser reanalisada. Vejam, na primeira ação, A move em face de B e B diz: não, o contrato é nulo. Mas isso é analisado e dito: não, o senhor não tem razão, o contrato é válido. Na segunda ação, essa validade ou não pode ser reanalisada, infelizmente. Porque veja, a gente corre o risco de ter decisões conflitantes entre si, mas o sistema não veda isso, faz parte do sistema. Então esses são probleminhas. E para completar o sistema, veja que eu falei do 468, 469, agora 470. Se eu, autor, ou eu, réu, quiser que essa nulidade do contrato ou essa culpa fiquem imutáveis, façam coisa julgada, porque via de regra elas não vão fazer, eu preciso mover um pedido declaratório acidental, como se diz na doutrina, né? Uma ação declaratória incidental. Vejam, fazem coisa julgada, a resolução se a parte o requerer. Então, o que o réu precisa fazer aqui é alegar a nulidade do contrato e já na contestação dizer: além disso, excelência, eu estou movendo uma açãozinha que é dentro da própria ação, né? Uma ação incidental, que é dentro da ação principal, para requerer a nulidade do contrato. A partir daí, o juiz vai julgar 2 pedidos principais: o pedido do autor de cumprimento do contrato e o pedido do réu da nulidade do contrato. Se ele não tomar essa iniciativa, fica plenamente modificável essa culpa, essa nulidade do contrato. Isso no CPC 15 muda drasticamente. Preste atenção que eu vou falar agora. A decisão que julgar o pedido tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Artigo 503 é igual ao 467 CPC de 73, mas no parágrafo 1º ele abre muito a questão porque ele diz o seguinte: o disposto no caput, que é ter força de lei, que é fazer coisa julgada, aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressamente e incidentemente, né? Expressa e incidentemente no processo. Questão prejudicial, que são 2 dos exemplos que eu dei para vocês ali. Se eu quero cumprir um contrato, dizer se o contrato é válido ou não é prejudicial. Se eu quero uma petição, por exemplo, de herança,
dizer se eu sou filho ou não daquela pessoa de quem eu quero herança é prejudicial. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que é a questão prejudicial? É uma alegação de fato da qual dependa o julgamento do mérito. O exemplo mais claro que eu dei para vocês é justamente qual é o mérito do meu pedido? O cumprimento do contrato. Para o juiz analisar se eu preciso ou não cumprir o contrato, eu preciso antes analisar se o contrato é válido ou se ele é nulo. Porque, a depender desse primeiro julgamento, aquele outro vai ser influenciado. Este prejudica aquele. Então, este é prejudicial àquele. Essa é uma questão prejudicial. No CPC de 73, os senhores viram, não faz coisa julgada questão prejudicial. No CPC 15, está escrito aqui, o disposto no caput, que é ter força de lei, faz coisa julgada em relação à questão prejudicial, se cumprir uma série de requisitos. Vamos lá. O primeiro requisito, aí está isso tudo no parágrafo 1º do artigo 503, tá? O primeiro requisito é a questão de fato ser uma questão prejudicial. Ser considerado prejudicial. Os exemplos que eu dei aqui são simples, né? Validade do contrato na ação de cobrança. A paternidade numa ação de alimentos. Para poder dar os alimentos é preciso saber se é pai ou não. Numa ação de partilha, eu preciso saber se eles têm união estável ou não. Vamos dizer que não existe casamento, um casal move uma ação de partilha, né, que é um procedimento de partilha. O juiz, antes de determinar isso aqui, precisa decidir uma coisa antes, que é prejudicial, ele prejudica a outra. Quer saber se tem união estável ou não. Então, se se tratar desse tipo de questão, a gente está falando da mesma coisa. Uma coisa que vale a pena prestar atenção, o fato nunca é uma questão prejudicial. Toda questão prejudicial, para efeitos do que a gente está falando aqui, é uma relação jurídica, união estável, paternidade, contrato. Se eu quiser alegar a culpa, a simples culpa de alguém, o fato dessa pessoa ter culpa, isso é um fato. Esse fato não gera relação jurídica. A responsabilidade civil, aí sim, é uma relação jurídica. Mas eu ter culpa ou não, ter agido culposamente, é um fato. Isso nunca vai transitar em julgado. Vamos ver um probleminha. Ação de cobrança, o réu vai alegar: 1. Contrato é nulo. 2. Sendo ou não nulo, eu paguei a dívida. Isso é uma coisa que o CPC novo não consegue responder, eu acho. A decisão é o seguinte: me parece que o contrato é válido, ou seja, a nulidade do contrato me parece que não é o caso. Mas não importa, sendo ou não válido, o réu pagou a dívida. Está aqui a comprovação de pagamento. Ou seja, a validade do contrato, que é o primeiro dos pedidos do réu, não foi analisada expressamente, e digo mais, ela não, da questão principal, não dependeu esse julgamento, porque o juiz disse, sendo ou não nulo o contrato, e não importa, o réu pagou a dívida. Digamos que o contrato fosse nulo, o réu pagou a dívida. Então, será que essa questão é considerada prejudicial à segunda? Isso a doutrina costuma dizer que é prejudicial, mas eu quero chamar a atenção dos senhores, porque aqui a gente pode ter um probleminha. Será que quando o juiz não decide assim, dessa questão depende a outra? Se for irrelevante, digamos, a gente pode considerar como questão prejudicial para efeitos de fazer coisa julgada? Porque vejam, quando faz coisa julgada, nunca mais eu posso mexer naquilo. Aquilo fica imutável para outras ações em geral, né? Então é uma questão bastante séria que precisa ser pensada aqui. Isso é uma dúvida que eu coloco para os senhores, porque a gente não sabe como o CPC vai ser aplicado nesse ponto. É uma coisa nova, então não dá para prever. Segundo requisito, lembra, o primeiro requisito é ser questão prejudicial. O segundo requisito, contraditório prévio e efetivo. Prévio, é claro, e efetivo no sentido de que não basta o juiz intimar as partes e elas não dizerem nada. Elas têm que realmente debater a questão. Quer dizer, nulidade do contrato, no exemplo que nós vamos aqui adstritos. A nulidade do contrato, ela precisa ser alegada por alguém, rebatida por outro alguém, para o juiz poder decidir. Se alguém alegou a nulidade e outra parte não falou nada disso, eu acredito que não seja caso de formação de coisa julgada, porque não tem debate. Então, não é caso do juiz decidir com a força tão grande que é da coisa julgada, de nunca mais poder mexer naquela questão. Terceiro requisito, o juiz tem que ser competente. Isso aí é basicamente uma obrigação clara. Por quê? Se o juiz vai decidir a questão prejudicial como se ela fosse uma questão principal, porque ela vai fazer coisa julgada e tudo mais, ele não pode fazer isso sem ser competente. É só pensar em cumulação de pedidos, ou se eu, para julgar uma determinada ação cível, preciso determinar a paternidade ou preciso determinar alguma questão relativa à família e este pedido for competência do juiz da família e não do juiz cível, então o juiz não pode, ou ele até pode analisar o fundamento, mas esse fundamento não vai fazer coisa julgada, porque para fazer coisa julgada é preciso que o juiz seja competente para julgar tanto o pedido prejudicial quanto o pedido principal. Tudo bem?
Ponto 4, o requisito número 4. Não pode existir restrição probatória. Não pode se tratar de um procedimento onde as provas não foram produzidas à extensão total. Por quê? Nas questões principais, quando o juiz julga questões principais, não existe restrição probatória, né? Tanto que a coisa julgada decorre justamente de todas as alegações terem sido feitas e a questão ter sido prontamente decidida. Se houver restrição probatória, eu dei 2 exemplos aqui, mandado de segurança e o procedimento dos juizados especiais. É difícil a gente admitir que a decisão vai ter força de coisa julgada, é um pouco complicado também. Bom, limites subjetivos. Essa questão, apenas voltando, essa questão dos limites objetivos é muito complicada, é uma questão bastante controvertida, ela não está sendo bem resolvida ainda pela doutrina, a gente vai ter que esperar para ver como ela vai se movimentar, mas basicamente para os senhores importa saber o seguinte: muitas das alegações dos senhores que são causas de pedir ou fundamentos de defesa podem vir a ficar imutáveis, então tem que ter um certo cuidado com isso, tá certo? Limites subjetivos, que é o contrário, né? Quem é alcançado pela coisa julgada? Tem uma mudancinha pequena também. O CPC de 73 fala: a sentença faz coisa julgada às partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros. O terceiro não tem nada a ver com isso, ele não é beneficiado, não é prejudicado. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para os senhores. Devedores solidários, que é aqueles contra os quais eu posso exigir de cada um deles a totalidade da dívida, como me permite o Código Civil. Eu movo um dos devedores solidários move uma ação anulatória do contrato em função do seu credor. Os outros devedores solidários não participaram, tá bom? A ação é julgada procedente, quer dizer, o juiz julga que o contrato é nulo, a dívida, enfim, é nula. Aí, o credor move a ação de cobrança em face de outro dos devedores solidários. Esse outro devedor solidário é um terceiro naquela primeira demanda. Por quê? Nós temos aqui um autor e vários réus. Esse réu primeiro move uma ação em face do autor dizendo o contrato é nulo. O juiz vai dizer, tem razão, o contrato é nulo, procedente. Depois, o autor vai mover uma ação de cobrança desse mesmo contrato em face do réu. Será que o réu pode dizer, não, isso aqui foi decidido com força de coisa julgada? Não, ele não pode, infelizmente no CPC de 73, dizer isso. Por quê? Porque ele é um terceiro, ele não é nem beneficiado e nem prejudicado pela coisa julgada. Ele é atingido pelos efeitos da sentença, isso é verdade, mas ele não é atingido, alcançado pela questão da imutabilidade. Então isso ainda fica mutável em relação a ele. Isso é um problema. Então o CPC 15 precisa resolver esse tipo de coisa. E a saída foi mudar a redação no seguinte sentido. Artigo 506 do CPC 15. A sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Não fala nada sobre beneficiar. Olha o exemplo que eu dei aqui, né? Do segundo devedor solidário ser réu numa ação querendo alegar a nulidade. Vejam aqui. A coisa julgada não prejudica terceiros, mas ela beneficia terceiros. Tirou aqui. Vejam um exemplo. O autor e os seus devedores solidários. Esse cara aqui moveu uma ação de nulidade do contrato, foi julgada procedente. Essa procedência beneficia essas pessoas aqui, né? E beneficia agora, no CPC 15, com força de coisa julgada. O que isso quer dizer? Se o autor moveu uma ação contra esses dois, dizendo paguem para minha dívida, eles vão dizer, não vou pagar. Por quê? Foi decidido em outra ação que me beneficia com força de coisa julgada, que o contrato é nulo. E sendo nulo, não adianta mais mudar. O senhor não pode mais mudar isso aqui porque está decidido imutavelmente. Tá bom? Então, essa é a vantagem de mudar isso no CPC 15. São só um dos vários exemplos que podem ser atingidos, né? Mas que vale a pena chamar a atenção dos senhores. Por fim, última das questões para chamar a atenção nesses nossos temas aos quais eu fiquei incumbido de conversar com vocês é a questão da, vamos dizer assim, desvalorização. Tem gente que chama de relativização, desconsideração, desvalorização da coisa julgada. 475L, parágrafo 1º do CPC atual. É a hipótese da impugnação ao cumprimento de sentença, quando essa sentença foi dada com base num artigo de lei que o STF julgou inconstitucional.
A move a ação em face de B, o juiz diz A tem razão porque incide o artigo tal. Esse artigo tal foi julgado inconstitucional pelo STF. E logo em seguida o A quer cumprir a decisão, quer executar a decisão em face do B. O que o B pode fazer? Por conta do próprio artigo 475L do CPC de 73, falar não, esse título é inexigível porque ele foi fundado em lei declarado inconstitucional pelo STF. Se é inconstitucional, eu não vou cumprir. Tudo bem? Isso aí é como está no CPC de 73, a gente já conhece isso faz alguns anos. Já o CPC 15 muda um pouquinho. Parágrafo 12 do artigo 525 é idêntico, é a mesma coisa. Ele fala isso aqui, ó, considera inexigível o título fundado em lei, etc, etc. Ele fala isso aí. No entanto, parágrafo 14 do artigo 525 fala: a decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Significa o quê? Eu tenho a ação do STF em curso e eu tenho a minha ação em curso. Aqui tem a sentença, fundada no artigo que é inconstitucional. Aqui tem o trânsito em julgado. A partir daqui, o autor vai poder executar a sentença, certo? Esse trânsito em julgado aqui tem que ser posterior à decisão do STF, digamos que foi aqui, olha. Aqui, ou vou até usar um exemplo mais claro. Aqui o STF disse tal artigo é inconstitucional. Tempos depois teve a decisão, ela transitou em julgado. É inexigível isso aqui, porque isso aqui foi fundado num negócio que é inconstitucional, tudo bem? Essa brincadeira temporal é só o CPC 15 que faz. O CPC de 73 deveria fazer, mas não fala nada sobre isso. Então agora a gente chegou no momento bom. Assim é melhor, tem que ser posterior. Só que aí vem o parágrafo 15, que é a última coisa que eu tenho para falar para os senhores, até prestar atenção mais um pouquinho, que de certa maneira acaba com a nossa alegria. Por quê? Se o parágrafo 14 tem o condão de acertar os ponteiros temporalmente, é muito bom, o parágrafo 15 comete um equívoco que parte da doutrina está bastante chateada com isso, está torcendo o nariz para isso. Vejam o que diz o parágrafo 15. Se a decisão for proferida após o trânsito em julgado, deixa eu desenhar de novo aqui. O que eu disse é que a decisão do STF tem que ser anterior ao trânsito em julgado da decisão que vai ser cumprida. Isso aí é claro. Agora, se por um acaso aqui transitou em julgado, então eu vou cumprir, e a decisão do STF for posterior, cabe ação rescisória. Maravilhoso! Isso aqui tem a ver com o parágrafo 14. Se depois de eu começar a cumprir, o STF disser, não, tudo aquilo lá era inconstitucional, aquele artigo é inconstitucional, eu posso rescindir essa sentença. Isso aí é ótimo. O problema é o seguinte, o prazo para a ação rescisória começa a contar do trânsito em julgado da decisão do STF. E isso é um problema gigantesco. Por quê? Isso aqui é um exemplo fácil que eu dei para vocês, mas isso aqui pode ser em 2015, isso aqui pode ser em 2030. E aí, eu tenho uma decisão que está sendo cumprida, já foi cumprida, em 2030 o STF decide, não, aquele artigo é inconstitucional. E o que esse cara aqui pode fazer? Começar o prazo dele para rescindir essa decisão que já faz muito tempo que foi prolatada. Né? Esse lapso temporal acaba com qualquer segurança jurídica, acaba com uma série de garantias que o próprio CPC dá ao executado, né? E fica muito complicado. Fica muito complicado trabalhar com estabilidade da coisa julgada aqui, se tempos depois o STF vai julgar inconstitucional determinada coisa e ainda está na hora de rescindir. Fica muito complicado. Esse parágrafo 15 precisa ser mais bem pensado. É bom que os senhores pensem e tomem muito cuidado com ele, porque começar a contar o prazo só de quando o STF decidir, sem botar um limite temporal, é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Bom, com esses alertas a respeito da coisa julgada, eu deixo o meu e-mail para contato. Quem tiver interesse, fique bem à vontade para falar comigo, para trocar ideias, para trocar sugestões, para pedir qualquer coisa, enfim. Eu queria agradecer ao OAB do Mato Grosso, queria agradecer à ESA do Mato Grosso pelo convite. Foi muito legal conversar com os senhores. Espero que seja proveitoso e fico à disposição. A gente se vê.